Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula, lição de número 9, com o tema O Reinado de Davi. Hoje vamos tratar da lição com base em 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Apresentaremos a constituição de Davi como rei, Davi sendo consolidado rei sobre Israel e a grandeza política do reinado de Davi. Queridos amados irmãos, veja o nosso comentário. Lição de número 9. O reinado de Davi não foi por circunstância casual. Não foi fruto do acaso. Temos a grande bondade de Deus para que houvesse o reinado de Davi. Quanto tempo ainda havia de chegar? Ninguém pode impedir o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Deus levantou profetas e o seu propósito na vida de uma pessoa tem o seu fiel cumprimento. Não é circunstancial. Não basta estarmos exatamente desapercebidos quanto ao tempo. O tempo é de Deus, não vos compete saber. Depois de muitos e muitos anos, chegou o tempo certo na vida de Davi. Quantos anos Davi ficou na espera para que esse momento chegasse? Quantas lutas, quantas perseguições Davi não passou por todos esses anos? Muito tempo. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4, só quando Davi tinha 30 anos, foi quando ele começou a reinar. Então, 30 anos é um tipo da idade ideal. Quando a gente vê o ministério de Cristo, Cristo começou o seu ministério com 30 anos e morreu na cruz com 33. O que nós observamos é que é uma idade suficiente para o amadurecimento. Então, é a maturidade para começar um ministério. Então, Davi, tipo de Jesus. O começo do ministério de Davi com 30 anos e também o começo do ministério de Jesus com 30 anos. O que nós observamos é que nós devemos somar. Vejamos aqui, no quadro. Davi começou a reinar com 30 anos, ok? E ele reinou por 40 anos. O que nós aprendemos aqui? É a soma dos anos que ele reinou em Hebrom. Ele reinou 7 anos e meio. Ok? Somando com mais, quantos anos que ele reinou em Jerusalém? Veja aí a soma, 33 anos. Somando, dá exatamente 40 anos de reinado de Davi sobre todo Israel. Então, no versículo 6, Davi ele vai conquistar a cidade de Jerusalém, que está nas mãos do rei Jebuseu. Os Jebuseus eram da tribo de Jebus. O nome foi dado à antiga cidade de Jerusalém. Com isso, a gente percebe que Davi conquistaria esta cidade para colocar o seu palácio e estabelecer exatamente o seu domínio. O que nós observamos é que os jebuseus eram descendentes dos cananeus. Então, o rei Jebuseu havia dito a Davi que Davi não conquistaria a cidade, isto é, não entraria na cidade, porque o rei Jebuseu, ele viu uma fraqueza em Davi. Qual era a fraqueza? Se Davi tem aversão a cegos e a coxos, a qual a alma de Davi aborrece, então a maneira de vencer Davi seria colocar nas escadarias da cidade, porque a cidade era no local alto. Vamos colocar em toda a região, nas escadarias, coxos e cegos.
o que nós observamos é que era uma estratégia do inimigo, do rei Jebuseu, para que Davi não conquistasse a cidade, colocando coxos e cegos, porque Davi não entraria na cidade. A prova de que Davi não foi. Ele enviou Joabe e o exército para poder conquistar a cidade. E até prometeu exatamente premiar exatamente o exército vencedor. Interessante, Davi não foi. Aqui nós observamos, o rei Jebuseu colocou esses cegos e disse, não passa Davi por aqui, porque eu sei que Davi não gosta dos cegos e não gosta dos coxos. Então Davi não tem como passar. Então eu venço a Davi só com os coxos e os cegos. Isto estava na mente do rei Jebuseu. Aqui nós temos a razão exatamente daquela frase lá do Novo Testamento, quando Jesus vai passando pela cidade de Jericó. Quando ele passa, a Bíblia, no geral, dos evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, registra 4 cegos sendo curados por Jesus em uma passada só. Então Jesus cura o primeiro cego na entrada, depois ele cura mais 2 que vão correndo atrás de Jesus, e na saída Jesus cura mais um cego. Então são 4 cegos que Jesus cura numa passada só, quando Jesus entra por Jericó. O que nós observamos é que aquela frase do cego Bartimeu, quando diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse início dessa frase, meus irmãos, estava lá no ancestral de Jesus, porque Jesus é exatamente da tribo de Judá, de Belém, aonde Davi nasceu, de Belém, de Judá. Então, o ancestral de Jesus, ou seja, Davi, por ironia do destino familiar, não gostava de coxo nem de cego. Então, o que nós temos aqui, aquela frase, já que o Davi vai enfrentar os cegos e os coxos, como não estava na mente daqueles cegos e coxos que estavam na entrada da cidade, da antiga Jerusalém, conhecida como Jebus. O que nós observamos é a mente, como nós podemos pensar, se fosse você, se fosse eu, como seria aquele cego, aqueles coxos? Ele só poderia pedir misericórdia, não tinha outra coisa. Davi vai ter que conquistar a cidade. E o que foi que Davi disse? Davi disse o seguinte, vocês entram na cidade, destrói todos os coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Então, o ancestral de Jesus, por ironia familiar, tinha aversão a estas pessoas cegos e coxos. Presta atenção, pense bem. Quando Davi invadiu a cidade de Jerusalém, os cegos então clamavam da mesma forma, com resultado diferente. Por quê? Com Davi não deu certo, mas com Jesus deu certo. Porque o rei Jebuseu queria saber se realmente Davi tinha misericórdia. Mas para conquistar a cidade, Davi conquistava terras e não corações. Mas Jesus veio conquistar corações. Por isso que os cegos que estavam no trajeto, Jesus curava todos. Por quê? Porque ele teve misericórdia. Porque Jesus conquistava os corações. E aqui nós observamos que aqueles cegos e coxos que estavam lá nas escadarias, Davi tem misericórdia de mim. Então o rei Jebuseu covardemente colocou exatamente estes cegos, estes coxos, como barreira, para dizer que Davi não tem misericórdia. Isso foi uma das coisas que aconteceu. E uma das coisas que aconteceu lá atrás, que também foi importante na vida de Davi, presta atenção. Porque quando Josué foi levantado por Deus para matar os seus inimigos, Deus não permitiu que Josué matasse todos os gigantes, inclusive os de Gate, porque escaparam alguns gigantes. Inclusive, lá na história de Davi, aparece um gigante de Gate, chamado Golias. Então, Deus preservou um gigante lá na frente para que o reino de Deus, através de Davi, fosse glorificado e honrado.
o que nós podemos observar é o seguinte. O segundo propósito para Davi conquistar essa cidade, ou seja, foi o próprio Davi que conquistou a cidade de Jerusalém e também o Monte Moriá. Então, nenhuma estratégia do inimigo poderá impedir de Davi conquistar a cidade que Deus havia dado a Israel. Não poderá nenhuma estratégia impedir que Davi conquiste a cidade. Você já imaginou os cegos lá? Tem de mim misericórdia, Davi. Meu Deus. Jesus, nos seus dias, quando passava, os cegos alcançaram misericórdia. Realmente Jesus teve misericórdia. Davi conquistou a terra de Jerusalém. Jesus conquistou o coração dos seus discípulos da cidade de Jerusalém. Davi foi o primeiro rei a reinar em Jerusalém, que foi guardada para Davi. Então, em 2 Samuel, capítulo 5, verso 8, nós temos Davi dizendo, leia o versículo 8 do capítulo 5 de 2 Samuel. Davi disse, tem que ferir os jebuseus, mas para passar pelos jebuseus, eliminará os coxos e os cegos, então nem coxo e nem cego entrará na casa, isto é, na cidade de Jerusalém. Então o rei Jebuseu fez uma estratégia, e sabia que a alma de Davi aborrecia, conforme diz o texto, cegos e coxos. Então os cegos gritavam, Davi, não nos mate, tem misericórdia, Davi. Então jamais Davi imaginou que um dia na sua história, Deus ia quebrar esta placa que estava na sua vida, de que coxo e cego não entraria na cidade. Por quê? Porque vai chegar um momento que Davi, em uma solenidade, vai dizer, quem na casa de Saul ainda existe vivo, para que o rei preste benevolência. Mas foi dito que havia ainda um vivo da casa de Saul, do qual era coxo de ambos os pés. O seu nome era Mefibosete. E o rei havia prometido que traria este homem e sentaria na mesa e comeria com ele na mesa. O que é isto, meus irmãos? É uma tipologia do grande amor de Deus para com Jesus na vida de Jonatas e de Davi, porque Davi amava Jonatas a ponto de fazer um pacto entre Davi e Jonatas, que foi uma garantia de uma forma gratuita, de uma forma de graça. Aquele coxo entrar no palácio, uma coisa que Davi disse, ninguém entra. Então nunca diga ninguém, porque Deus vai entrar com providência e vai quebrar esse protocolo quando você diz que ninguém. Então Deus estava exatamente neste amor. E isto mostrou exatamente a bênção de Deus sobre Mefibosete por causa do pacto feito com Jonatas. Isto quer dizer que Deus também nos abençoa por causa do amor que Jesus teve. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor do Pai para com filhos, o Senhor Jesus, é a prova da misericórdia para que a gente não seja consumido. Os coxos e os cegos. Cego pelo entendimento, coxo pelo pecado. Então, tudo que a própria lei dizia que não poderia oferecer um animal coxo ou cego ou defeituoso, Jesus disse, traga para que minha casa encha. Glória a Deus.
é a prova do grande amor de Deus para conosco, porque houve uma aliança entre Deus e o seu Filho. E esta aliança foi por causa do amor, porque Deus amou o mundo por causa de Cristo. Porque nós somos irmãos do seu Filho. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 7. Quando Mefibosete vai para a casa de Davi, levado, porque não pode andar, ele teme. Você já passou por que Mefibosete teme ir até Davi? A fama da aversão da pessoa de Davi a coxos e cegos. E a matança que houve nas escadarias dos coxos e dos cegos. É natural que Mefibosete tema ir até o rei. Eu sou coxo. E quando eu for entrar lá na casa do rei, ele colocou uma placa dizendo, não entrará nem coxo nem cego. Como eu vou entrar? Meu Deus. Não temas, Mefibosete, pois certamente usarei de bondade para contigo. A bondade e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nem que somos cegos e coxos por causa do pecado. Mas ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós pecadores. O que Davi estava fazendo é uma prova do grande amor de Deus. Não temas, Mefibosete, pois certamente usarei de bondade para contigo, por amor de teu pai, Jonatas, e te restituirei todas as terras que foram propriedade de Saul, mas continuará essas propriedades contigo, e tu estarás comigo perpetuamente na mesa do rei, comerás pão comigo em minha casa, na minha mesa. Agora nós observamos em 2 Samuel capítulo 5, versículo 11, onde nós temos a importância da amizade de Davi com o Irão, né? Irão. Então, rei de Tiro será uma grande ajuda lá na frente na construção de uma casa para Davi. Então Davi era conquistando os territórios, os domínios e pelos pactos comerciais que havia boas relações comerciais com Irão e com Israel, até mesmo no tempo de Salomão, foi de Irão, este homem, rei de Tiro, que veio a provisão que serviu para a construção do tabernáculo, conforme 1 Crônica, capítulo 22, versículo 28 ao 29. Vamos começar a aula? Vamos lá, introdução. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 10, Deus engrandeceu a Davi cada vez mais. E o Senhor dos exércitos era com Davi. Segundo Samuel 5 e 10. Então não era por causa de circunstância casual, mas era Deus na vida de Davi. Assim como Deus foi com Ana, Deus foi com Maria, Deus foi com José, agora Deus também está escrito, era com ele, com Davi. Segundo Samuel 5 e 10. Não havia circunstância, havia mão de Deus no negócio. Segundo Samuel 8 e 6, era Deus que dava amplitude ao reino de Davi. Davi feriu os filisteus, matando-os, conquistava suas terras. A mente de Davi estava ligada, levantar recursos para a casa de Deus. Isto ele fazia ao conquistar as terras, trazendo grandes quantidades de bronze, de ouro, de prata, vindo de todas as nações que Davi dominava. Nos dias das guerras de Davi, sob o domínio de Saul, quando Davi servia Saul, Davi aprendeu a entregar os despojos que garantia na guerra ao vencer nas mãos de Saul. Mas agora Davi
vai entregar no altar de Deus, do seu Senhor. Davi consagrando todos a riqueza, ouro, prata, vinda ao seu Senhor. Todo ouro e toda prata, segundo Samuel 8:11. Davi foi um rei protótipo, modelo fiel, original, um modelo padrão do reinado do seu Messias. Por quê? Porque eram 7 anos em Hebrom, os 7 Espírito de Deus. Eram 30 anos em Jerusalém, os 30 anos do início do ministério de Cristo. Eram os 7 Espíritos de Deus sobre Jesus. Glória a Deus. Então, Davi reinou 40 anos no geral, 7 mais 33, em Hebrom e em Jerusalém no total. 40 anos. Davi e Jesus são de Belém de Judá, Miqueias 5:2. Jesus é o rei do reino restaurado vindo de Davi. Porque na genealogia, Davi vai gerar 4 filhos em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. E a genealogia de Mateus e de Lucas vai distribuir, depois de Davi, 2 genealogias, partindo uma de Salomão e outra de Natã, para que chegue entre os descendentes legais de Maria e de José. Porque Jesus não pode vir das duas, meus irmãos. Jesus ou vem de uma genealogia de José ou vem de Maria. Então Jesus ele vem de Maria e não vem de José. Então Maria vem de Natã, filho de Davi. Então Jesus é o descendente legal, filho de Davi, como bem falou o cego Bartimeu. É uma revelação, como também está escrito que foi revelado a Pedro que Jesus é o Filho do Deus vivo. Porque Jesus não veio de José, nem José era rei. Porque houve uma maldição dentro da genealogia vindo dos reis, depois de Salomão. Na genealogia, o reino é interrompido. Em Jeconias, onde Deus amaldiçoou toda a sua descendência. E diz que de lá não sairia mais rei. O rei só poderá sair de Davi. Como a geração se corrompeu, do lado de Salomão, vindo até o último da deportação, Jeconias, Deus, ele traz a semente da mulher de uma forma escondida, vindo por Natã, que não era rei, e vindo por Maria, nascendo o rei direto de Davi. Sem corrupção, sem vir pelos reis ímpios, cavalos altos, brancos, comprado no Egito. Não, Jesus veio do Natanzinho, aquele que tinha jumentos. Até Jesus veio sentado, entrando em Jerusalém em um jumentinho. O que é isto? É que Jesus é o rei do reino restaurado depois de Davi. Tópico de número 1. Davi é constituído rei. Então, o primeiro motivo da escolha de Davi está em Deuteronômio 17 e versículo de número 15, onde nós temos a menção exatamente de Deus falando que o rei que fosse elegido na nação tinha que ser das entranhas de Israel, profeticamente falando, porque ali Deus estava dando diretriz para o rei. E a escolha do rei deveria ser de Deus. E tinha que ser dentre os seus próprios irmãos, ou seja, de sangue, descendência. Não poderia ser de outra nação, seria um estranho, um estrangeiro. Não poderia vir. Deus escolheria um rei do mesmo sangue. Deus proibiu um rei exatamente vindo de um país, o povo estrangeiro, para evitar que o anticristo estivesse no meio de Israel.
Não pode ser um estrangeiro, não pode ser um anticristo, porque o anticristo não perdoará o povo de Deus, porque ele virá com poder da mentira. Mas Israel, infelizmente, vai rejeitar o rei de sangue, que é Jesus, no seu tempo, atrás, há 2000 anos, e futuramente aceitará a liderança do anticristo, um rei estrangeiro, não de sangue. Que não terá o sangue nacional, então será um estrangeiro. Davi era osso e carne da mesma carne e osso da nação israelita. O segundo motivo está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16. Davi foi constituído rei. É porque Davi tanto era líder como era amado. Leia o texto aí, 1 Samuel 18, 16. Todo líder tem que ser amado, irmão. Se houver um líder e um amado, o líder vai perseguir o amado, como Saul perseguiu Davi. Davi quer dizer amado. E o líder perseguiu o amado. Então José era o amado de seu pai. Quem é o amado de Deus? Somos nós, a igreja? O que eu quero mostrar com isso é que este foi um dos motivos que Deus constituiu Davi a rei. Sempre será bom que o líder seja o amado. Terceiro motivo, a promessa de Deus, segundo Samuel 3 e 10. Deus fez nascer um homem chamado Abner, filho de Ner. Esse Ner, irmão de Quis, pai de Saul. Então ele era sobrinho, Abner, sobrinho de Quis, né? Isso mesmo. Abner, primo de Saul. Então, era comandante do rei Saul e também foi comandante do filho que sobrou da casa de Saul, Isbosete, que ele colocou no trono por 2 anos. Então, Abner, para apoiar a promessa de Deus que estava em Davi, porque até então ele estava contra, porque estava do lado oposto. Então, ele é quem vai falar em transferir o trono, o próprio Abner. De quê? De Saul para Davi. Isto mostra, irmãos, que Deus, ele vai usar um homem que é contra o cumprimento da promessa para cumprir a promessa. O que nós vamos observar que o Isbosete foi proclamado rei por causa de Abner. Porque Abner tinha muita influência entre os hebreus. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 8 ao 10, o Isbosete, ele reinou 2 anos. Enquanto os outros, do outro lado, havia proclamado Davi rei sobre Judá, em Hebrom. Então, houve uma guerra entre eles, segundo Samuel 2 e 12, entre os 2 reinos, o de Isbosete com o de Davi. Até que Abner se juntou com Davi, por causa de uma circunstância. O problema é que o Abner coabitou com a concubina. Ou seja, ficou com a ex-mulher de Saul, porque estava viúva, tomando como a sua concubina, e assim houve uma certa desavença entre Isbosete e Abner, fazendo com que Abner fosse para o lado de Davi. Isbosete foi morto, decapitado por 2, exatamente, capitães, segundo Samuel 4 e 5. O que nós observamos é que Abner sabia da profecia. O Abner sabia. Ele sabia, mas não estava do lado da profecia. Ele sabia que Davi seria o rei, mas ele não estava do lado de Davi a princípio. Porque a vontade de Deus era que Davi fosse rei.
Mas Abner, a princípio, estava contra essa vontade por muitos anos. Isto foi cumprir somente quando Abner vai morrer. Se lembra do Sansão? Deus colocou Sansão para o quê? Matar Filisteu. E ele gostou da Filisteia. Então, ele só foi cumprir a vontade de Deus quando estava para morrer. Então, foi no dia da sua morte que ele matou mais filisteu do que na sua própria vida. Então, muitos vão cumprir o seu ministério na morte. Quando Abner estava para morrer, próximo de morrer, Deus usou este homem para cumprir a profecia. Então, muitas vezes, aqueles que são contra o cumprimento da profecia, que é a promessa de Deus, são estes que são contras. Os mesmos que Deus usará para cumprir a sua palavra, os que são contra. Lembra do Espírito da parte de Deus? Os inimigos sendo usados como juízo de Deus sobre o povo que estão em pecado? Então Abner era um homem que tinha poder de conexão. Colocou Isbosete. E agora queria colocar Davi. Então Deus vai usar uma chave chamada Abner. Então Abner é uma chave de conectar. Então Deus usará antes da morte o Abner para conectar Davi ao trono, assim como ele colocou exatamente Isbosete no trono. Mas Davi será ungido. Isbosete não. A gente vai ver 3 unções de Davi. E vamos ver as unções de Jesus na aula extra. E que Jesus foi ungido na cabeça, no corpo e nos pés. Assim como ele foi ungido antes da fundação do mundo, ele foi ungido no batismo, né? Também passando pelo corpo. Porque o batismo não é só na cabeça, mas é o mergulho, a imersão, simbolizando o Espírito de Deus vindo no Pentecostes sobre todo o corpo. E também na sua segunda vinda, quando Jesus pisará sobre a terra. Então, a unção nos pés. A gente vai ver isto com calma. Porque o óleo lá do Salmo 133 desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que vem até as orlas do seu vestido. Então, cabeça, corpo e orla. Parte da orla, lá nos pés. Tremendo isso aqui. Tópico de número 1.2. Davi como pastor. Davi é a figura da liderança nacional como pastor, porque Deus é o pastor de Israel. E ele coloca nas mãos humanas o domínio. Então, o reino de Deus nas mãos humanas. Coloca rei. Deus tira e coloca reis. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 36... Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava exatamente cordeirinho do rebanho, esse urso, eu saía após ele, feria, matava, livrava o cordeirinho da sua boca. Tanto o urso como o leão, eu matava. Pegava pela queixada e o matava. Então, se nós lermos direitinho esse texto, nós vamos perceber que não era uma só vez, ou uma única vez que Davi fez isso. Mas o texto diz, quando vinha. Então, quando vinha, poderia vir diversos dias, várias vezes. Não aconteceria uma única vez. Por quê? Porque Davi não era pastor de um mês, mas era pastor de muitos anos. O pastor tem que saber lutar espiritualmente, porque o pastor não pode estar caladão, não pode aceitar tudo que o mundo está aí. Quando o mundo inteiro entra e quer comandar a igreja vira uma bagunça, mesmo que a igreja esteja em constante crescimento, lotada.
Mas mesmo assim, o pastor não pode estar nesta forma calado. Ele tem que ser como Davi. Como assim? Enfrentar ursos e leões. Tem que saber enfrentar. Porque a ovelha, ela passa pelo vale da sombra e da morte, onde tem leões e ursos. Mas o que não é pastor, ele não mata nem urso e nem leão. Ele é o próprio lobo que mata as suas ovelhas, quando ele é o mercenário. Com isso, o pastor não pode faltar nos cultos, pois as ovelhas passam pelo vale da sombra da morte, onde há ursos e leões. 1 Samuel 17 e 34. No Salmo 77, versículo 20, lembra o trabalho lindo e maravilhoso de Deus através do pastor Moisés, que abriu o caminho do Mar Vermelho, onde não tinha caminho. Ele estava guiando o rebanho de Deus, e Deus estava compartilhando o seu poder com as suas obras no meio dos homens, que são seu rebanho. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, isto é, ele vence o urso e o leão, e o lobo. Glória a Deus. No vale da sombra e da morte estão os lobos e os falsos pastores. Deus vestiu Adão e Eva como cordeirinhos, como ovelhas. Porque quando ele imolou em Gênesis 3 e 21, tirando uma pele daquele cordeirinho e vestindo Adão e Eva, levando com que Adão e Eva fossem enviados como ovelha no meio de lobos, assim Jesus disse para a igreja: vocês são enviados no meio de lobo, como cordeiro. Então, Adão e Eva têm que saber, naquele tempo, e nunca tinham que esquecer, que eles tinham pastor. O salmista Davi disse, no Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, e ele não falta. Não são as coisas, porque as coisas faltam, mas o Davi disse, ele não falta. Glória a Deus. Jesus disse aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, e não temerei mal algum. Eu conheço as minhas ovelhas. As ovelhas não podem temer mal algum, porque o cajado e a vara nos consolam. Glória a Deus. Deus abençoe a sua família, a sua casa, sua vida, seu ministério. Veja como participar das aulas extras. 85991 28 12 60. Ok? Nós enviamos todas as aulas complementares. Tópico 2, tópico 3, enviamos para o Zap e você estuda conosco. Basta fazer uma doação de qualquer valor, já recebe 13 links das aulas deste trimestre. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.